Nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus e a mensagem não podia ter outra conotação senão a da ressurreição. Todos os fundadores de alguma religião ao longo da história fundaram-nas baseados em uma visão ou revelação que alegam ter recebido de Deus. Jesus Cristo não estabeleceu sua igreja por meio de uma visão ou de alguma revelação de Deus. Jesus Cristo veio para revelar o Pai e a si mesmo ao mundo. Lucas 10, 22, ele disse assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, Jesus Cristo veio para revelar o Pai e a si mesmo ao mundo. Quem tiver juízo dará atenção ao que ele deixou para nós registrado, que está registrado nas Escrituras. Então Jesus não recebeu uma revelação do céu para os homens. Jesus deixou os céus, onde ele estava com o Pai, e se fez homem para revelar Deus na forma humana. É isso que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Nesse texto nós ficamos sabendo que Jesus sempre existiu, e sempre existiu com o Pai, e que ele estava, no princípio de tudo, ele estava com o Pai, e como diz a Escritura, ele não tem princípio nem fim de dias. E também o texto nos mostra que todas as coisas foram feitas por ele e que sem ele nada do que foi feito se fez. E finalmente no texto que nós lemos diz assim: a vida estava nele. Ele não tinha apenas vida, a vida estava nele. A origem da vida está nele. E a vida, ele é chamado de a vida. Era a luz dos homens. Era porque, enquanto esteve aqui, se revelou como aquele que era a luz dos homens. Por isso ele disse: eu sou a luz do mundo. Jesus deixou os céus e se fez homem para revelar Deus na forma humana. João 1, 14, 15 dizem assim, esses versos: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o verso 15 diz: João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu disse: ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Você com certeza sabe que ninguém teve ousadia para dizer. Primeiro, aqui é um relato de João,
o evangelista, João, o apóstolo. Ele o fez inspirado pelo Espírito de Deus e ele diz coisas semelhantes ao que Jesus disse, como o texto que nós lemos primeiro, e agora ele dá testemunho da visão que ele, Pedro e Tiago tiveram no Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigurou diante deles, revelando a glória dele. Coisa que só pôde ser contemplada por esses três que participaram. Isso é relatado por João, aqui, lá na primeira epístola que leva o seu nome, e também na epístola do apóstolo Pedro, onde ele descreve também essa visão e a transcendência dessa revelação. Mas aqui tem uma declaração: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Ele não quis dizer que Jesus era mais velho do que ele, porque não era, era o contrário. Mas ele quis dizer que Jesus sempre existiu. Jesus deixou os céus e se fez homem para revelar Deus na forma humana, de acordo com João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai. Quando ele escreveu isso, Jesus já tinha voltado para a glória, é quem o revelou. Eu vou ler novamente. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Nós só podemos conhecer a Deus por meio de Jesus. E ele veio para revelar o Pai. E revelar a si mesmo, né? Como já dissemos. Jamais alguém fez declarações tão ousadas como a que Jesus fez. Você não vai achar em lugar nenhum quem tenha dito coisas semelhantes. Jesus disse: sou filho de Deus. Você vai dizer: todo mundo é filho de Deus. Sim. Mas vamos ver o que aconteceu quando ele fez essa declaração. João 10, 31 a 38. Os judeus, mais uma vez, pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai. Qual delas querem me apedrejar? Os judeus responderam: não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Ele não estava se fazendo, ele era, embora estivesse na forma humana. Jesus disse: não está escrito na lei de vocês? Eu disse: vocês são deuses. Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então como vocês dizem que aquele que o Pai santificou, separou e enviou ao mundo está blasfemando porque declarei que sou filho de Deus? Se eu faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Mas se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim, que eu estou no Pai. Essa declaração era inaceitável entre os judeus. Ninguém teve a ousadia de dizer o que Jesus disse. Como ele disse aqui, está registrado no verso 38. Mas se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que possam saber e compreender que o Pai está em mim, que eu estou no Pai. Até então ninguém podia dizer isso,
Depois, mais tarde, Jesus vai dizer que ele veio para que nós fôssemos um, assim como ele e o Pai são um, que nós também fôssemos um com ele e com o Pai. Mas isso só foi possível depois que ele foi à cruz e depois que ele ressuscitou e quando recebemos o novo nascimento pela fé em Jesus e também o penhor do Espírito Santo que habita em nós, naquele que nele crê. Jesus disse: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão tinha vivido há 2000 anos, 2000 anos antes de Jesus dizer essas palavras. E ele disse: olha, antes de Abraão existir, eu já existi. Antes de que Abraão existisse, eu sou. E essa expressão eu sou, quem disse foi o Senhor, quando se revelou a Moisés e Moisés perguntou: quem eu vou dizer que o Senhor é? E o Senhor se apresentou como eu sou, e Jesus está se apresentando aqui como o eu sou. Jesus também disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vida que nós recebemos pela fé em Jesus, que recebemos através do novo nascimento, como eu acabei de dizer há pouco, e pela presença de Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito, na pessoa do Espírito que nos foi dado. Ele é o penhor da nossa herança, até que sejamos resgatados desse corpo. Jesus disse também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. As pessoas vivem dizendo: há muitos caminhos. Aliás, todos os caminhos levam a Deus. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando ele disse isso, ele disse a mim. Como é que ele pode dizer ninguém vem a mim? Ele não disse ninguém vai ao Pai, ele disse ninguém vem a mim, porque o Pai estava nele. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou, eu sou, eu sou. E ele acrescentou: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê nele e vive, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Naturalmente, ele disse isso em relação aos vivos, que ao crerem nele, ainda que venha passar pela morte, vai viver. Viverá é uma menção à ressurreição. E ele declarou na mesma ocasião: e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ele não disse aquele que creu em mim, e todo aquele que vive e crê. Não, aqui é que está. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aqui é uma promessa para os vivos, e aqui a anterior é para quem já morreu, né? Ele disse no verso 25c: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E eu queria frisar o seguinte: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele não disse aquele que creu, aquele que crê.
Você morre crendo e permanece crendo para a eternidade. Isso é uma evidência de que quem vai para o Senhor vai vivo, não vai morto. O que vai para Ele é o nosso espírito. A carne vai ser ressuscitada e porque Deus quis que fosse assim, Ele podia nos dar corpos novos sem haver ressurreição, mas a obra da redenção contempla todos os aspectos que o pecado trouxe, inclusive a morte, e não podia ficar nenhum resquício de morte. Por isso, os corpos são ressuscitados. E a segunda que eu disse depois, e todo que vive, para quem está vivo, e crê em mim, não morrerá eternamente. Se Jesus não voltar antes, vamos passar pela morte. Mas essa morte física não é eterna. Com uma antecedência mínima de 600 anos, eu disse mínima, porque alguns creem que pode ter, a profecia de Isaías pode ter sido 800 anos antes de Cristo. Eu prefiro pensar em 600 mesmo, mas cada um não. Existem vários pesquisadores bíblicos e da história que colocam entre 600 e 800 anos antes de Cristo, mas no mínimo 600 anos antes de Cristo, com essa antecedência mínima, as Escrituras previram a morte de Cristo em detalhes, como só aqui nós podemos encontrar. Isaías 53, a partir do verso 8, diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Inicialmente, no seu ministério, Jesus era aplaudido, mas depois ele passou a ser rejeitado. O último ano de Jesus foi o ano de rejeição e de oposição ostensiva. E o texto diz que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E comum de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. É uma referência a Israel, que não fez caso dele. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Alguém a quem Deus feriu e oprimiu, pensavam por causa do seu pecado. Aí vem a explicação, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Jesus foi à cruz e recebeu sobre ele o nosso pecado. Ele foi à cruz e recebeu sobre ele as nossas transgressões. É por isso que mais tarde Pedro vai dizer: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou é Jesus ou não tem para ninguém. Ninguém. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Ele não podia se defender porque ele estava recebendo sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro.
e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Não abriu a boca em sua defesa. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Precisão mais clara do que esta nós não encontramos em lugar nenhum, com relação ao sofrimento de Jesus. Quando nós lemos esse texto do profeta Isaías, a impressão que temos é que estamos lendo uma das páginas dos evangelhos relatando o sofrimento de Jesus e aquilo que ele viveu. Também com antecedência mínima de 600 anos, as Escrituras previram a ressurreição de Jesus. O texto de Isaías 53, 11 diz assim: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Verá a luz aponta para a sua ressurreição. Verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Então nós temos aqui no texto de Isaías também a previsão da sua ressurreição, embora tenhamos outro texto que podemos usar e outros também. De acordo com a Septuaginta e os manuscritos do Mar Morto, a Septuaginta era uma tradução do texto em hebraico que foi traduzido para o grego e foi composta por 70 pessoas que foram escolhidas para fazer essa tradução. Na realidade, era a tradução que Jesus usava sempre, citava sempre. Com uma antecedência de 1000 anos, agora são 1000 anos, as Escrituras previram a ressurreição de Jesus. Temos isso no Salmo 16, autoria de Davi. Eu digo autoria entre aspas, porque o Espírito do Senhor sempre foi quem levou Davi a escrever, e foi profeta como só ele podia ser. E nós temos vários salmos que relatam o sofrimento de Jesus e várias experiências que Jesus teve enquanto esteve aqui, são relatadas nos Salmos. Esse aqui, da autoria de Davi, diz assim, Salmo 16, 10 e 11: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Jesus está falando que o corpo dele não sofreria corrupção, não sofreria degeneração. Ele diz no verso 11, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. À tua direita. Fala da posição dele também à direita, há delícias perpetuamente. Esse texto é citado por Pedro na mensagem que ele trouxe em Atos capítulo 2, a primeira que ele proferiu depois do dia de Pentecostes. Jesus anunciou que era necessária a sua morte, mas que 3 dias depois ele ressuscitaria. Marcos 8, 31.
Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado, veja aqui, batendo com aquilo que o profeta Isaías disse, prevendo, disse, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, toda a liderança religiosa do seu tempo, judaica, o rejeitou, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Depois, no capítulo seguinte, no capítulo 9, também no verso 31, diz assim, porque ensinava a seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e estes o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Mais tarde, no capítulo 10, versos 32 a 34, eu estou citando Marcos. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Estão vendo a riqueza dos detalhes? Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas, depois de 3 dias, ressuscitará. Os judeus, pela lei, não podiam matar Jesus. Por isso, eles engendraram, fizeram um plano de modo que o Império Romano, as autoridades romanas, no caso Pôncio Pilatos, pudesse fazer isso. Embora dissesse, não vejo nesse homem, culpa alguma, pecado algum, e por isso que ele lavou as mãos. Bom, não vamos entrar nesse detalhe. Como previsto pelas Escrituras, Jesus morreu e foi sepultado. Eu gosto muito da descrição do apóstolo João no capítulo 19, versos 30, a segunda parte, onde diz assim, quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. O vinagre era dado para entorpecimento da dor, mas Jesus morreu antes que pudesse ser entorpecido pelo vinagre. E o texto diz, quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Fiz o que meu Pai me deu para fazer. Está completado, está terminado, está feito, não há nada mais que alguém possa acrescentar ao que Jesus fez. Não é por obras, não é por qualquer expediente humano, é o que ele fez. A glória é dele. Não tem para mim, não tem para você, não tem para ninguém. Ou é ele ou não tem para ninguém. É por isso que ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Entregou o seu Espírito ao Pai.
Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação para o dia de sábado, né? E era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Jesus foi crucificado ao lado, no meio, entre dois homens que estavam sendo crucificados, dois ladrões. Os irmãos sabem, se converteram. Mas, então, para que os corpos não ficassem na cruz, era necessário que eles quebrassem as pernas para que eles morressem logo, antes do pôr do sol, para que no dia... Aliás, a lei dizia que nenhum corpo devia ficar exposto no madeiro após o pôr do sol. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. O Salmo 34, salvo engano, previu que nenhum osso dele seria quebrado. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Foi lá conferir para ver se estava morto mesmo. Aquele que viu isto, e é João dando testemunho, aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. Isso aconteceu para se cumprissem a Escritura. Aliás, está escrito aqui: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: olharão para aquele a quem traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Aqui José de Arimateia, que era um discípulo oculto de Jesus, assume, veste a camisa, assume as consequências que poderiam advir disso e toma uma posição. Ninguém pode ficar em cima do muro. Vai chegar um momento que você vai ter oportunidade de tomar uma decisão. Não dá para ficar meio lá, meio cá. É preciso que você se posicione. Todos nós, um dia, nos posicionamos, ou então ainda não aconteceu o milagre do novo nascimento. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos e um composto de mirra e aloés. Também eu penso, porque o texto não diz que aqui ele também se posicionou. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus, ou seja, por ser véspera de sábado, foi colocado. Ali, eu não sei, ali por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Diz que para não ir mais longe, foi colocado num túmulo novo.
e ali Jesus foi colocado. E Jesus ressuscitou ao terceiro dia, como ele mesmo havia previsto. Lucas 24, de 1 a 3. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Jesus já tinha sido envolvido com essas especiarias com as quais eles envolviam o corpo, para que ele tivesse um perfume, e normalmente porque o corpo ia se putrefar, o que não aconteceu com Jesus, mas era feito assim. Então elas foram lá. Eu não sei para que elas foram, se isso já tinha sido feito. Talvez alguém que quisessem ir lá para fazer alguma coisa para Jesus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. 2 anjos então deram testemunho da ressurreição de Jesus, Lucas 24, 4 a 8. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Aqui trata-se de uma aparição de anjos na figura humana, mas eles tinham as roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e abaixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. Até então, ninguém estava conseguindo ver nada. As mulheres contaram o que viram e ouviram aos 11 e aos outros discípulos. Versos 9 a 10 de Lucas 24. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Os que ouviram as mulheres não creram. E aqui, para mim, é uma das maiores evidências da ressurreição de Jesus. Se os discípulos tivessem crido, mostra a autenticidade da incredulidade e dos fatos que são registrados nas Escrituras. Senão a Bíblia seria só a descrição de um mar de rosas. Não, a Bíblia descreve tudo. Tudo o que aconteceu, de bom, de ruim, e aqui mostra a incredulidade que muitas vezes existe dentro de mim e de você. Não porque a gente já creu, mas só Deus sabe, foi por graça e bondade que recebemos esse entendimento. Mas eles não creram. Mas para eles, aquilo que as mulheres estavam dizendo, tais palavras pareciam um delírio. Essas mulheres estão delirando. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Quem? Os 11. Quem mais? Os que estavam com ele. Pedro saiu e foi conferir. E ficou admirado ao constatar que Jesus havia ressuscitado. Verso 24,
12 do capítulo 24 de Lucas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. É importante frisar, os lençóis de linho envolviam o corpo. E eles estavam lá, imagine Jesus dentro dos lençóis, de repente os lençóis caem e ele não está lá mais. Ele não tirou os lençóis, ele simplesmente saiu dentro dos lençóis, de dentro dos lençóis. E retirou-se para casa admirado com o que tinha acontecido. O Evangelho de João descreve isso em mais detalhes e mostra o detalhe a posição dos lençóis e do lenço. Tudo mostrando que a coisa aconteceu como eu acabei de compartilhar com os irmãos. No mesmo dia, 2 discípulos conversaram com Jesus, mas não perceberam que era ele. É aquilo que o pastor Felipe estava falando aqui. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Como se não soubesse, né? Vocês vão ver que essas perguntas Deus faz, desde o Gênesis, perguntando de onde é que ele estava. Não é que ele não soubesse, mas é um meio de travar um diálogo. Fez assim com Caim, quando Caim pecou, e aqui Jesus faz a mesma coisa. O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Dando uma oportunidade para eles falarem. E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Aí vem, é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Talvez esses dois estivessem entre aqueles aos quais as mulheres foram dar notícia, né? É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns, se referindo a Pedro e a João, foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. E a gente continua sem crer. Depois de tudo isso, eles continuavam não crendo. Depois de ouvi-los, Jesus disse que eles demoravam para crer nas escrituras proféticas. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Jesus mostrou-lhes como as escrituras previram o seu sofrimento e a sua ressurreição.
Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés, as escrituras do Velho Testamento e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Todas as escrituras do Antigo Testamento. Bem, ao se aproximarem de Emaús, Jesus fez como quem ia adiante. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. Nessa ocasião, então, Jesus se deu a conhecer a eles. E aqui é tremendo o que acontece aqui, né? E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, como ele sempre fizera anteriormente. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então a ficha caiu. Eu fico pensando se a ficha caiu ou se... Eu creio que aqui também o Senhor deu o entendimento que eles não tinham. E pode ser que aqui eles tenham nascido de novo. Eu creio, mas também não posso afirmar. E aconteceu que enquanto estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Pum! Não estava mais lá, mas já tinha feito o que ele veio fazer, mostrar que ele havia ressuscitado. Depois de reconhecerem Jesus, perguntaram e disseram ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito? Quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras. Jesus disse em João capítulo 6, as palavras que eu digo a vocês são espírito e são vida. Então essas palavras ardem no coração. O fato é que elas arderam no coração deles. Aliás, ardeu o tempo todo, mas a ficha só caiu ali e eles não conseguiam atinar. Esse é o perigo da mente. A mente pode impedir que aquilo que Deus está mostrando dentro de nós nos seja revelado, porque a mente se interpõe entre o Espírito e aquilo que o Espírito quer fazer. É por isso que a nossa mente precisa ser renovada pela palavra. Você precisa ler a palavra, se expor à palavra. Tem gente que não crê nisso e vai continuar na vida como se não precisasse ler a Bíblia, como se o que ela ouve aqui é o bastante. Não é. Você precisa ler a Bíblia diariamente, você precisa receber entendimento diariamente, sua mente precisa ser renovada pelo Espírito de Deus, e você não pode ter sua mente renovada se não se expuser a ela. E ao Espírito de Deus, né, que quer trazer esse entendimento. Depois, então eles voltaram imediatamente a Jerusalém para contar a boa notícia. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Todavia, os 11 e os mais discípulos já sabiam que Jesus havia ressuscitado e tinham aparecido a Pedro, os quais lhe diziam: de fato, o Senhor ressuscitou. Agora ele já sabe. E apareceu a Simão. Simão viu. Simão
ele apareceu para Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido pelo caminho, como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Nós devemos estar atentos ao que Deus faz para nos mostrar o que Ele quer nos mostrar. Pequenos detalhes podem nos fazer entender a vontade de Deus. É preciso que estejamos antenados. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Vocês podem imaginar isso? Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Jesus continuou a falar com eles. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, as marcas dos cravos, né? E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Jesus então lembrou-lhes as suas palavras ditas antes da sua morte e ressurreição. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Se não tiverem nascido, eles nasceram aqui. Abriu o entendimento. Bom, eu penso assim também, não posso afirmar. E disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então Jesus lhes deu uma missão, a de serem testemunhas da sua ressurreição. Vocês são testemunhas dessas coisas, ele disse. Vocês têm que contar essas coisas. Jesus reiterou-lhes a promessa do revestimento do poder do Espírito para eles serem suas testemunhas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. E aqui é uma referência ao que Lucas, que escreveu também o livro de Atos, nos conta no livro de Atos. É uma referência nessa ocasião, Jesus disse: pois João batizou vocês com água, mas, vamos lá, eles seriam batizados no Espírito Santo. Atos 1. Verso 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Isso pode ser também traduzido assim, porque o grego permite: mas vocês serão batizados em o Espírito Santo. Qual a diferença? Se você é batizado com, pode ser por
por aspersão, mas enho é por imersão. Mas Deus permitiu que fosse assim, então, por isso que tem presbiterianos e tem batistas. E outros que creem da mesma forma como os batistas. Sobre a ressurreição de Jesus, eu já estou terminando, Lucas deixou o seguinte registro no livro de Atos dos Apóstolos. Atos 1:3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Jesus apareceu durante os 40 dias que ele permaneceu aqui antes de subir para o Pai. O apóstolo Paulo testemunhou dizendo, irmãos, 1 Coríntios 15, no verso 1, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim como preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, ou seja, a Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, no mesmo lugar. Jesus se apresentou para mais de 500 pessoas. Todos para quem Jesus se apresentou, creram nele e eram seus discípulos. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim como que um nascido fora do tempo. Ele não viu Jesus em carne e osso, segundo, se viu, não viu como devia ver, né? Não viu como Cristo. Mas agora ele teve um encontro com ele, quando lá no caminho de Damasco, você sabe. O apóstolo Paulo afirmou que a ressurreição de Jesus Cristo é a garantia da nossa ressurreição. É importantíssima a ressurreição de Jesus, porque ela é a garantia da nossa ressurreição. O texto diz, 1 Coríntios 15, 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, para não morrer mais. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, ou que seja, Cristo o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Você vai dizer então, a gente fica dormindo? Não, não fica dormindo não. Eu não tenho tempo agora, mas porque o tempo já foi para o brejo, há muito tempo. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse que tinha um desejo de permanecer com eles e também de estar com o Senhor, que ele disse que era muito melhor do que permanecer aqui. Então, são vários os textos bíblicos que mostram que parte daqui vai estar com o Senhor.
Você vai estar no espírito. O corpo você vai receber quando Jesus voltar. Você pode ver isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo lá. Depois do 13 em diante você vai ver isso. Conclusão. Por tudo isso podemos afirmar como o apóstolo Paulo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O primeiro dentre os que dormem. A ressurreição se dará quando Jesus voltar. Dos que dormem. Dormem porque o corpo está dormindo, mas o espírito está com Deus. Você crê nisso? Amém. Então você tem muitos motivos para dar glória a Deus por causa da ressurreição de Jesus, porque Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.